A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Chegamos no final do ano. E existe uma preocupação geral, né? De presentes, do que vai se comer. Irmãos, nada disso é errado, é pecado. Mas nunca devemos esquecer o que é o Natal, né? Certo que Jesus não nasceu em 25 de dezembro. É mais provável que Jesus tenha nascido em abril, segundo o calendário judaico. 25 de dezembro já era uma data existente a um Deus pagão, que a igreja aproveitou e incorporou essa data. E ficou 25 de dezembro. Papai Noel não é vermelho, é verde. Mas devido a uma grande marca de refrigerante, mudaram até a cor do Papai Noel. Então tudo isso é publicidade, tudo isso envolve dinheiro. Envolve dinheiro. O verdadeiro sentido do Natal para nós, que conhecemos Jesus, é que saber que Jesus nasceu. Não importa se foi em janeiro ou dezembro, Jesus nasceu. E a maior prova que existe da verdade cristã é essa. Alguns duvidam. Será que Jesus veio? Será que Jesus realmente nasceu? Essa data foi tão poderosa no mundo e no universo, que o nosso tempo é separado em dois: antes dele e depois dele. Antes dele e depois dele. Alguém diz, de quem? Jesus. Ele marcou o tempo. Ele marcou a sua história. E a história dele hoje está impressa em nossas vidas. Amém? E eu queria que você desse uma linda salva de palmas para Jesus hoje. Aleluia. E como o presbítero Pedro citou aqui, dezembro sempre foi uma data de gentilezas, de amor, de compreensão. Mas o mundo anda tão furioso, o mundo anda com um espírito tão maléfico, que as pessoas não conseguem parar por um segundo para alguém atravessar a rua. Todos perdidos nessa correria doida. E para ele alcançar o lugar ou o objetivo dele, não importa se pessoas serão feridas, se pessoas vão se machucar. O que importa é que ele alcance aquilo que ele quer. Então, realmente, irmãos, muitos perderam o sentido real. Mesmo aquele que não seja um cristão, mas o sentido real da cortesia, do amor, da gentileza, né? Até de dar um lugar para alguém se sentar, até de deixar alguém passar.
E a gente vê o nível de amor que hoje opera e impera no mundo. Quando a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, a gente percebe isso muito nitidamente. O amor de filhos para com pais e de pais para com filhos. Então, coisas que a gente olha e acha abominável. E tem acontecido no nosso tempo, tem acontecido agora isso. Muitas vezes acontecido perto da gente, com pessoas que a gente conhece. E a gente está vendo isso acontecer. Então eu digo à igreja hoje, não perca o foco. Diga para alguém, não perca o foco. Qual o foco, pastor? Jesus Cristo. Continue olhando para Ele. Pedro, por um momento, quando Pedro sai do barco, em meio às águas, ele caminha sobre as águas, mas o texto vai dizer que houve um momento que Pedro parou de olhar para Jesus, para observar os ventos e as ondas. E quando ele fez isso, ele começou a afundar. Isso já é um ensinamento profundo para nós. Irmãos, não importa o quanto venta, como tem ventado esses dias. Não importa as turbulências. Enquanto você estiver olhando para Jesus, você tem um porto seguro na sua vida. Eu quero compartilhar um texto com você, que está no meu coração desde ontem. Ontem eu estava conversando com um casal de amigos, e no meio da nossa conversa, eu trouxe o exemplo desse texto. E esse texto ficou no meu coração, um texto que eu já preguei aqui algumas vezes, mas eu quero compartilhar algo com você. Está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2, verso de número 1 ao verso número 12. Marcos, capítulo 2, de 1 a 12. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, ouviu-se falar que ele estava em casa. Então muitos se reuniram ali, de forma que não havia lugar nem na porta. E Jesus lhe pregava a palavra. E alguns homens vieram até Jesus trazendo um paralítico, carregado por 4 pessoas. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. E vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filhos, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali mestres da lei, pensando no íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Naquele momento, como Jesus sabia que em seu espírito o que estavam pensando, disse-lhes: por que pensai essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-se, pegue a sua maca e ande? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: eu te digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. E se levantou e pegou imediatamente a maca e saiu à vista de todos. Com isso todos ficaram admirados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual.
Amém, igreja? Glória a Deus. Eu amo muito esse texto. E ontem, quando eu falava com este casal, e havia um ponto da nossa conversa que nós concordamos, que é: não precisam me conhecer, precisam conhecer Jesus. As pessoas não precisam saber quem eu sou. As pessoas só precisam saber quem é o Deus que eu sirvo. Tem muita gente hoje preocupada em aparecer. Tem muita gente hoje que faz questão de aparecer, porque hoje os likes se transformam em dividendos, né? Dependendo da quantidade de likes que você recebe, você não precisa nem sair de casa, você ganha. Então hoje as pessoas estão morrendo e as pessoas estão fazendo selfie, estão tirando foto, o carro está pegando fogo, as pessoas estão filmando. Tem alguém caído, ninguém se preocupa em pegar a pessoa, mas... E quando se dá alguma coisa, precisa ser documentado, precisa ser filmado. É o tempo que nós vivemos. E esse texto começa dizendo já que 4 homens em Mateus, alguns homens. Em Lucas, algumas pessoas. Quem são, pastor? A gente não sabe. Mas o ato deles ficou marcado na história. O que eles fizeram ficou marcado na história. O texto vai começar dizendo que Jesus estava novamente em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade praiana, litorânea. E como alguns textos dizem, quem morava ali era Pedro. E Jesus se hospedava na casa de Pedro. E ali, quando descobriram que Jesus havia retornado a Cafarnaum e estava em casa, muitas pessoas correram para lá. Muitas pessoas, diga para alguém, muitas pessoas. Por que eles correram para lá? Porque Jesus estava lá. E o texto vai dizer que Jesus começava a ensinar aquele povo. Havia pessoas dentro da casa, havia pessoas na porta, havia pessoas na janela, havia pessoas em todo o entorno da casa querendo ouvir a Jesus. E aí, irmãos, eu abro um parênteses aqui. Nós ainda temos sede? Provérbios vai dizer que a alma farta pisa o favo de mel. Talvez para algumas pessoas isso não faça sentido nenhum. Mas o favo de mel era o doce da época, irmãos. Era uma guloseima maravilhosa. Eu não sei se lá no Nordeste, Pedro, Tião, se lá vocês enfrentavam as abelhas para meter a mão num favo de mel. Né? A pastora, não sou urso, mas adorava o mel. Né? E era o doce que tinha. E era um doce maravilhoso. Mas o provérbio está dizendo, quando a pessoa está satisfeita, ou empanzinada, presbítero Paulo, ela fala, eu não quero. Eu estou imaginando o dia que eu vou chegar na sua casa, e você vai olhar para mim e falar, vou lá na Raquel, no Donizete, a Raquel vai olhar para mim e falar, pastor Marcos, o senhor aceita um pedaço de pudim? E eu falar, não, estou satisfeito.
Primeiro, esse dia não vai acontecer, irmão. Provérbios está dizendo, olha, que você não dá mais valor para aquilo que é precioso. Por quê? Porque hoje você está bem. Hoje vai tudo bem. As contas estão pagas, não tem ninguém doente. Tem um carrinho bom na garagem, tem dinheiro na conta. Estou satisfeito. Ir na igreja? Não, não preciso. Hoje eu não estou afim. Ô Paulinho, eu não vou, porque lá era em Suzano, eu estou aqui em Mogi. Não vou não, eu estou satisfeito. A minha alma está farta. Estou cheio. Irmãos, esse é um ato de burrice. Esse ato é um ato inconsequente para a nossa vida. A minha alma nunca vai se fartar da palavra de Deus. Eu nunca vou me fartar de Deus. Nunca haverá um tempo que eu venha dizer, olha, eu não preciso mais de Deus. Olha, eu não preciso mais orar. Olha, eu não preciso mais jejuar. Não, eu não preciso mais subir ao monte. Quem pratica esses atos, irmãos, se torna uma presa fácil do seu inimigo. Porque a Bíblia me ensina ao contrário. Que nós devemos buscar a Deus sem cessar, sem parar, como diz o louvor, e sem vacilar. Que eu devo buscar a Deus continuamente. Me lembra a palavra de Daniel, dentro da cova dos leões, quando o rei Dário chega e grita lá de cima, havia uma pedra fechando a cova, onde Daniel estava com os leões, ele grita, Daniel, será que por acaso o Deus a qual você serve continuamente, repita comigo, continuamente, de novo, continuamente, será que o Deus a qual você serve continuamente te livrou dos leões? E uma voz de dentro da cova ecoa, ó meu rei, viva o Senhor e viva a tua alma, pois Deus olhou para mim e não viu nenhuma falta, nem diante dele e nem diante de ti. E ele enviou o teu anjo e fechou a boca dos leões. Quando eu sirvo a Deus continuamente, eu tenho socorro bem presente na hora da angústia. E em meio àquela reunião improvisada, não havia lugar para Jesus falar. Jesus falava no monte, Jesus falava no vale, Jesus falava na campina verdejante. O importante era anunciar o reino dos céus. Sabe o que é mais importante do que o peru, do que o pernil, do que a carne assada? É falar do amor de Jesus. É falar da salvação. Já pensou você estar numa festa com alguém? E Salomão vai dizer isso, que numa festa as pessoas só pensam em se divertir. E ali pessoas não crentes, pessoas não conhecedoras. Você diz assim, eu não vou estragar a festa. Estragar a festa, irmão?
A festa já não é boa se não tiver Jesus. Seja cara de pau. Fala para o teu irmão, seja cara de pau. Irmãos, a gente aprende. A gente aprende, Donizete. E as pessoas não tem como falar não, Paulo. Você chega assim e fala, gente, com licença. Ele diz assim, ô Marcos, eu poderia fazer uma oração? Oh, não, com certeza. Não, a oração é muito boa. Eu falo, nunca fui para a igreja. Não, a oração é bom, pode fazer. Mas antes de orar, tem uma introdução, tem uma oratória pequena. Vamos orar ao Cristo amado, que morreu na cruz do Calvário, e através da sua morte, nos resgatou. Aí você, eu sou assim, vai andando, põe a mão no ombro, Ele te ama. E eu gosto de ir no mais ateu, Ele te ama. Eu gosto de ir no mais briguento, como Jesus te ama. É verdade, eu vou indo, vou andando. Jesus te ama. E este amor levou Jesus lá na cruz. Por você. Você não sabe nem quem é Ele, mas Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Irmãos, está todo mundo em guerra, está todo mundo sofrendo, todo mundo precisa de socorro, e você tem na sua vida a balsa, sabe, no meio do oceano, você tem o barquinho, chamado Jesus Cristo, e com poucas palavras, você coloca o barquinho à disposição deles, você também pode subir nesse barquinho. Não, pastor, não precisa nem fazer apelo, mas essa palavra vai ecoar, por dias, por meses, até que um dia, ele entre por essa e outra porta que vai estar aberta, e receber Jesus como único e suficiente Salvador. Não perca a oportunidade. Aproveite a reunião de família. Aproveite que vocês estão reunidos. Vai ter uns melados, vai ter uns meio torto, não importa. Ora. Prega. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, não é você. A minha parte é só falar do amor dele. Amém, igreja? E Jesus está lá, pregando, anunciando. Irmãos, chegam 4 homens com um paralítico numa maca. Uma maca rústica. O que é isso, pastor? De pedaços de árvore. Não é essas macas que você vê bonita aí dos bombeiros, não. É coisa pesada de carregar. Eu já acho linda essa história. Porque a Bíblia não fala quem são, se são parentes, se são amigos, se são conhecidos. A Bíblia não diz. A Bíblia só diz que esses homens levam um paralítico a Jesus, porque há uma fé no coração desses homens, há uma determinação no coração desses homens. Nós vamos levar o doente até Jesus, porque Jesus vai resolver o seu problema hoje. Isso é fé. Quando eu convido alguém à igreja, quando eu falo do amor de Jesus a alguém, estou dizendo para ele: olha, Ele fez na minha vida e vai fazer na sua vida também. Ah, eu preciso ir na igreja? Não, não preciso ir na igreja não. Eu posso orar por você aqui, agora. Meu Jesus está aqui. Eu sei que você já é ousado, mas te convido para você ser mais ousado ainda. Quando você falar com alguém, faça como o pastor Ananias sempre me ensinou. Jesus está aqui. Por quê, pastor? Porque se tiver diabo na área, pode estar a 5 quilômetros, ele vai correr. Ele vai correr. Porque quando você determina, você crê. Não é determina, mas você crê. Jesus está aqui. É a sua fé. É a sua convicção da palavra. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estou presente.
ou estou no meio deles? Esses homens chegam na casa, mas não dá para entrar pela porta, não dá para entrar pela janela. Qualquer um de nós, começando por mim, poderíamos dizer assim: Martinha, tá cheio, vamos voltar amanhã. Quem sabe amanhã aí tá mais vazio. Igual o pessoal que vai receber seguro-desemprego faz. Faz isso? Eles fazem isso? Os bichos caem duro na fila, mas não vai embora, irmão. A senha dele é 900 e não sei o que. Ele está lá a 3 quarteirão da porta do banco. Volta amanhã. Vem amanhã. É hoje. É hoje. Aquela chuva. Vai embora. Bom, nada. Se o homem natural é perseverante para pegar uns trocados, Renato, e para ser abençoado? O quanto nós somos perseverantes? O quanto você é perseverante? O quanto você permanece em oração? O quanto você persevera? Não vou mais na igreja, Deus não me responde. Não vou mais orar porque Deus não responde. Diga para alguém com todo carinho, olha para o teu irmão aí com todo carinho agora, e diz para ele essa palavra espiritual para ele: larga de ser mole, seu Nutella. Acorda, crente. Jesus vai contar uma parábola de uma viúva que vai cobrar justiça de um juiz corrupto. O juiz era corrupto, e ela batia na porta do juiz todo dia dizendo: julga minha causa, julga minha causa. Até que um dia o juiz falou: eu sou corrupto, eu sou bandido, mas eu não aguento mais essa mulher na minha porta, eu vou julgar a causa dela. Se o juiz corrupto, Anderson, teve de se render, irmão, você está se rendendo diante de um Deus poderoso, amoroso, que te escolheu, que te ama. Deus está medindo a tua fé, meu irmão. Que tipo de crente eu sou? Que tipo de crente você é? A nossa bênção não é micro-ondas, irmãos. A nossa bênção, muitas vezes, Marli, é no fogo de lenha, é assoprando, é abanando, é devagarzinho. Mas quem faz feijão no fogo de lenha, não tem feijão melhor. Não tem galinha mais gostosa que cozinhada num fogão de lenha. É devagar, é bem preparado. A tua oração está no forno do Senhor, meu irmão. E cada vez que eu oro, e cada vez que eu choro, cada vez que eu me dobro diante dele, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Eu preciso perseverar, eu preciso voltar a ser um crente que persevera. A minha mãe esperou por 20 anos. De ver a promessa de Deus. Mas ela viu o marido, ela viu os filhos, ela viu as noras, ela viu os netos na casa do Senhor.
Agora eu oro uma semana, eu acho que já deu. Eu faço uma campanha em casa de 7 dias, eu acho que já deu. Irmãos, a gente está brincando de orar. A gente brinca de se consagrar. Leve mais a sério o seu ministério. Leve mais a sério o seu chamado. Leve mais a sério o seu compromisso com Deus. Gastamos horas na frente de uma televisão e não conseguimos orar 15 minutos ao Senhor. Gastamos horas com o celular, mas você não consegue orar 30 minutos na sua casa. E você quer ser abençoado. Você quer viver as promessas de Deus. Será que você merece? Será que eu mereço? Reclamar a gente é muito bom. Vai orar a gente está fraco. Esses homens, eles poderiam ter desistido, Lúcia. Olha quanto impedimento. Irmãos, sempre vai existir impedimento. Diga para alguém, sempre vai haver impedimento, irmão. Vai se levantar barreiras, vão se levantar dificuldades, vão se levantar homens e mulheres ferozes contra você. Pessoas vão te maldizer, pessoas vão te apontar, pessoas vão querer o teu sangue. Mas como diz o salmista, o Senhor é aquele, Samuel, que corta o laço do passarinheiro. Se não fora o Senhor, o inimigo já teria nos engolido vivo. Mas o Senhor corta laço, desfaz a armadilha. Oh, Rabalá, Surianda, Labaias. Aqueles homens não desistiram. Eu começo a viajar nessa história aí, porque isso acontece com a gente. Quando você está numa reunião, num grupo de irmãos, de vez em quando a gente se reúne aqui para resolver alguma coisa, e sempre Deus dá uma visão diferente para alguém. Deus dá uma visão que você até então não teve. Eu imagino, Paulinho, que eles lá, vendo aquela dificuldade, um deles disse assim: ô, peraí, tem gente na porta, tem gente na janela, tem gente ao redor da casa, mas no telhado não tem ninguém. Meu Deus! Alguém talvez olhou assim: como é que é o negócio? No telhado está vazio. Aí um olha para o outro: no telhado? É no telhado. Aí um olha, eu parece que estou vendo isso aqui. E aí? Alguém diz: bora para o telhado. Irmã Sônia, imagina levantar alguém. Irmã Sônia tem experiência. Tem passado um momento com o nosso irmão Hugo lá. Graças a Deus hoje ele anda, levanta. Mas por quanto tempo a irmã Sônia levantou uma maca? Um menino pesado. Agora imagina pôr o Hugo em cima do telhado. Mas havia determinação. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Eu sei que vai valer a pena. Eu não sei como é que foi. Eu fico imaginando: 2 sobe, 2 fica, puxa, levanta. E o homem que está na cama, coitado, não pode fazer nada, Renato. Só segurar na maca ali, ó. Segura aí. Sobem em cima do telhado. E o texto vai dizer que eles têm o cuidado de abrir o buraco aonde está Jesus. Nós vamos furar a casa toda, não. Onde está Jesus? Jesus está nesse cômodo. Então é aqui que nós vamos abrir o buraco. É aqui, ó. É aqui que nós vamos abrir o buraco. É aqui que nós vamos abrir o buraco e vamos dobrar o joelho. Nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos buscar, porque Ele está aqui. É aqui que Ele está. É aqui. É aqui. É aqui, Elisângela, que Ele está. Ele está aqui.
preciso correr de um lado para o outro. Não, Ele está aqui. Eu fico imaginando, irmãos, o pessoal destelhando a casa de Pedro. E não foi um buraco pequeno, é para passar uma maca. Eu creio que está aquela reunião fervorosa. Jesus está ensinando, de repente começa a descer palha, mato, porque era assim que era coberta as casas. E começa a arrancar madeira. A maca do tamanho de um homem. Todo mundo para, eu fico imaginando a cena, todo mundo na casa para e fica assim. Eu vou falar algo, irmãos, não é sabor de mel não. Eu quero que você entenda. As pessoas vão parar e vão ver que cada lágrima que você derramou, que cada momento que você passou na presença do Senhor, tem recompensa, tem bênção. Ao que perseverar, ao que não desistir, ao que for até o fim. O que é impossível para os homens é possível para Deus. E a Bíblia diz que aqueles homens descem o paralítico diante de Jesus. Para muitos era um escândalo, para outros era uma afronta. Só você sabe o tamanho da sua dor. Então, se tiver de chorar, chora. Tiver de gritar, grita. Tiver de cair de joelho, caia. Não se importa quem está à direita ou na esquerda. É você e Deus. Aqueles homens não estavam interessados na opinião de quem estava ali. Eles só tinham um objetivo. Era colocar aquele homem diante de Jesus. Olha o esforço que eu preciso fazer também para trazer as pessoas para Jesus. Olha o esforço que nós temos de fazer para trazer o aleijado, para trazer o doente, para trazer o caído. Pastor, é difícil, mas Deus vai te dar força e sabedoria. E quando essa mulher e quando este homem estiver diante do Senhor, você já fez a sua parte. Agora é com Ele. Agora é com Ele. E o texto sagrado vai dizer: e Jesus vendo a fé deles. A Bíblia não fala da fé do aleijado, mas Jesus fala da fé daqueles homens. Eu não sei se o aleijado pediu, o texto não diz. Se foram os homens somente, mas Jesus viu a fé deles. E o primeiro ato de Jesus, o primeiro ato do Senhor, é dizer àqueles homens, aquele paralítico: os teus pecados te são perdoados. Eu quero abrir um parênteses aqui. Irmãos, se as pessoas vão viver ou vão morrer, isso é com Deus. Mas a minha missão, a sua missão, é apresentar Jesus a eles. Quantas pessoas eu já orei num leito de morte, a família até com expectativa de que a pessoa fosse curada fisicamente, e a pessoa morre. E as pessoas perguntam: pastor Marcos, mas Deus não curou? E eu digo: curou sim. Ele foi curado do pecado. Ele foi liberto de toda acusação. E hoje o nome dele está escrito no livro da vida. Irmãos, a maior cura do homem, para o homem,
é a libertação dos seus pecados. A maior cura que pode existir neste mundo é a cura da nossa alma. Porque muitos já foram curados e voltaram para o mundo. Muitos já foram curados e voltaram a beber, a fumar, a se prostituir. Eu conheci muitos. Eu mesmo, ainda jovem, participei da cura de um outro jovem. Câncer na face e no nariz. Me fugiu o nome dele agora. E meu pai estava dirigindo esse trabalho na casa dessa irmã. E oramos, e na hora aquele tumor regrediu. Aquele menino ficou sarado na minha frente ali. E aí eu lembro que nos primeiros dias ele me convidava para ir para o hospital fazer visita. E a gente começou a visitar. E nós íamos muito no Hospital Ipiranga ali, em São Paulo. Eu já contei isso aqui, foi a primeira vez que eu entrei no setor de aidéticos, era novidade, todo mundo tinha medo da tal da AIDS. As pessoas falavam que pegava pelo ar, só de encostar na pessoa. E eu lembro que eu estava com muito medo. Muito medo. Mas o primeiro quarto que eu entrei, eu lembro que eu orei. E eu senti, irmãos, eu senti ali na porta um fogo começar nos meus pés e subir até a minha cabeça. Fogo, a presença, um fogo. E eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo: pode entrar. Acabou o medo, acabou o temor. Entrei, preguei, abracei aquelas pessoas jovens, homens, mulheres que estavam ali. Famílias fazia meses que não iam visitar. E nós estávamos ali pregando a cura da alma deles. Ah, Gilberto. Por 3 meses Gilberto ficou firme. De repente Gilberto parou de ir para a igreja. O Gilberto parou de estar nas reuniões. Fomos visitá-lo. Ele falou que estava ocupado fazendo outras coisas, mas que iria. Permaneceu longe. E de repente não vimos mais o Gilberto. Passado alguns meses, a mãe dele procura o meu pai, pedindo socorro. Olha, o câncer voltou. Se fosse um homem natural, nós já dizia, que se lasque. Mas a gente é crente. Meu pai era crente. Eita, nós. E o que o crente faz, pastor? Vamos lá. Meu pai reuniu o povão. Não cabia nem dentro do apartamento. E começamos a orar. Fizemos uma campanha, não lembro de quantos dias, na casa do Gilberto. Só que dessa vez não houve cura. Gilberto morreu. Mas morreu salvo. Tem coisas que a gente não entende, irmãos. Mas Deus sabe o que faz. Diga para alguém: Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Repito, a maior cura é a cura da nossa alma. Pois a minha alma, a sua alma, vai morar com Jesus Cristo por toda a eternidade. Por isso que Jesus se preocupou em perdoar os pecados daquele homem. Essa é a preocupação da igreja. Essa é a preocupação de Jesus. Que o homem alcance perdão, remissão dos seus pecados, que receba Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma. Pois aquele que estava condenado para a morte, a partir de Jesus, alcança a vida e vida com abundância. Mas os fariseus que ali estavam começaram a murmurar: quem é este homem para perdoar pecados? Assim é todo aquele que não conhece a Jesus.
Assim é todo aquele que desconhece de Jesus. Tem pessoas que querem pôr limites em Jesus. Tem pessoas que querem determinar o que Jesus pode e o que Jesus não pode. Irmãos, diga para essas pessoas: Ele é Deus. É Ele quem determina. A palavra diz que foi Ele que deu limite para o mar. Daqui você não passa. É Ele que colocou os luminares no céu. É Ele que fez a lua para governar a noite e o sol para governar de dia. Ele estabeleceu, irmãos, as bases do universo. Tem um cientista famoso aí, que ele está na rede social, um gordinho. Posso falar porque eu sou gordinho também? Ele é muito famoso, astrólogo, eu esqueci o nome dele. E ele falou o seguinte, que o planeta Terra tem a inclinação exata, a distância exata do Sol, e roda na velocidade exata, porque a Terra, nós estamos aqui, e a Terra está a mais de 100 por hora, rodando, e ninguém está sendo lançado para fora, ninguém está sendo queimado, porque a distância é exata. Quem foi o arquiteto? Quem foi, meu irmão, o arquiteto desse mundo, Jonas? Quem foi o arquiteto que estabeleceu as bases, o lugar, a distância, a velocidade do planeta? Esse arquiteto está aqui hoje. E há quem duvide dele. Há quem não o conheça, mas nós o conhecemos. Levanta a mão comigo. Nós o conhecemos. E Jesus responde para aqueles homens: para que saibais que o Filho do Homem tem poder e autoridade nessa terra para perdoar pecados. O que é mais fácil dizer? Teus pecados te são perdoados? Ou dizer: toma a tua cama e anda? E ele vira para o aleijado e diz: homem, se levanta, toma a tua maca e vai para a tua casa. E na mesma hora aquele homem se coloca de pé. A maca que o carregava, olha que lindo, a maca que o carregava, agora é ele que carrega a maca. Você não me carrega mais, sou eu que te carrego agora. E voltou para sua casa. E todos dentro daquela casa olharam um para o outro e dizem: hoje vimos maravilhas neste lugar. Eu quero que você feche os seus olhos aí agora. Ori calabassuri candalabaias. Senhor, nos acrescenta fé. Pedro fez essa oração. Nos acrescenta fé, Senhor, para que não venhamos vacilar, para que não venhamos nos desviar dos teus propósitos. Nos conduza cada dia, Senhor, ao centro da tua vontade e do teu querer, Senhor. Retira de nós, Senhor, tudo que não lhe apraz. Retira de nós, Senhor, tudo que não é teu. E acrescenta em nós virtude do teu Espírito, Senhor. Que possamos ser homens e mulheres cheios da tua presença, Senhor. E que possamos ser, Senhor, homens e mulheres anunciadores do teu santo evangelho para todo doente, para todo caído, para todo